Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista na área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor na área de medicina e doenças tropicais. E hoje a gente vai fazer uma comparação, mostrar um estudo para vocês que compara essas duas medicações. O Saxenda, que é uma medicação com a composição da liraglutida, e o outro medicamento que é o Ozempic, muito famoso, né, que é a semaglutida. Qual tem uma eficácia maior? E eu vou falar basicamente sobre emagrecimento, não vou falar aqui muito sobre efeitos colaterais, a gente pode ter outro vídeo sobre efeitos adversos, riscos e tal, e outras alterações, mas especialmente sobre o emagrecimento através de um estudo específico que foi feito comparando essas duas medicações. Qual tem mais eficiência, qual tem maior capacidade de emagrecimento e qual traz mais benefício nesse sentido, de perca de peso. Lembrando sempre que todos os estudos, pelo menos a maioria deles, ela demonstra a utilização da medicação associada à atividade física e associada à mudança de hábitos alimentares. Não tem alguma coisa que seja milagrosa, não é um medicamento que faz um milagre no processo da história. Principalmente a questão da alimentação, a questão da atividade física associada à medicação, e isso traz um benefício maior e acelera, claro, essa perda de peso que o paciente vai ter. Sempre com responsabilidade, com orientação do profissional médico, com a prescrição dele, e esse informativo que eu estou trazendo para vocês é uma análise comparativa mais nessa função, e não com o objetivo de indicar ou de orientar o paciente na questão do uso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do processo. Vou colocar um estudo aqui que foi feito e foi publicado numa revista bastante conhecida, chamada JAMA, tá? E esse estudo foi em janeiro de 2022 e fez uma comparação em pacientes que estavam com sobrepeso, tá? Com IMC acima de 25, e pacientes já com obesidade, com IMC de 1, com IMC acima de 30, fazendo essa comparação em relação a emagrecimento. Lembrando que esses pacientes não eram diabéticos. Existem outros estudos com pacientes diabéticos e com sobrepeso e obesidade, onde houve outros resultados em relação à perda de peso. Nesse caso, paciente sem diabetes. Primeiro, paciente que tomava semaglutida na dose de 2,4 mg uma vez por semana. E o outro grupo de pacientes tomava liraglutida. E liraglutida tem o Victoza e tem o Saxenda. Normalmente é o Saxenda que é utilizado para o emagrecimento, na dose de 3 mg, que é a dose plena, a dose máxima aí nesse processo do emagrecimento, uso diário. Todos eles foram tratados por 68 semanas, que é um tempo bastante longo em relação ao processo de tratamento dos pacientes. Então, um utilizava o Saxenda e o outro utilizava o Ozempic. Utilizava o Ozempic de 2,4 uma vez por semana ou o Saxenda 3 mg uma vez por dia, ok? Então, dois grupos de pacientes. Com relação aos grupos de pacientes, o Ozempic já demonstrou de cara que ele tem um benefício maior, aonde os pacientes que tomaram ele emagreceram em média 9,4% a mais do que do peso basal, né, do seu peso basal, em comparação ao Saxenda. Então, isso demonstrou um benefício do Ozempic na questão da perda de peso. Além disso, então, o paciente perdeu 9,4% de peso a mais do que quem tomou o Saxenda. Além disso, tem um outro dado importante. 38% dos pacientes que tomaram a semaglutida, que é o Ozempic, perderam mais de 20% do seu peso corporal, do seu peso basal, lá do peso que ele tinha no início do processo, ok? Enquanto que somente 6% que participaram do estudo e que tomaram a liraglutida conseguiram perder 20% do seu peso corporal. Então, comparando, 38% dos pacientes que tomaram o Ozempic chegaram a perder 20% do peso corporal. O que é 20%? O paciente que pesa 100 quilos perde 20 quilos. Somente 6% do paciente que tomou o Saxenda conseguiram chegar nesse mesmo resultado. Então, demonstra mais uma vez que o Ozempic tem um benefício maior e tem uma eficiência maior, tá? Os trabalhos demonstram na prática clínica que a semaglutida, de forma geral, mostra mais resultados, tem melhores resultados no controle da obesidade e do sobrepeso, em comparação ou ao Victoza ou ao Saxenda, ou comparando, claro, com a liraglutida. Porém, como eu já disse no início, isso é orientação do médico, isso é orientação clínica do endócrino, é orientação clínica do profissional habilitado para esse processo. Tem uma questão financeira, os valores são diferentes, o custo do Ozempic é maior do que o custo do Saxenda,
ou da liraglutida de um modo geral. Então, isso fica a critério das orientações clínicas do profissional habilitado para esse processo. Mas é interessante mostrar esses benefícios e essas vantagens em comparação a essas medicações. Ok? Falando um pouquinho sobre essas canetas que são utilizadas para emagrecimento e orientando sobre esse uso aí. Continua acompanhando a gente no canal, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like também, participe aí com a gente, coloque seus comentários que a gente gosta muito de responder essas informações para todas as pessoas aí. Valeu, até mais.